que nós somos muito sacrificados, tivemos muitos problemas, descobrimos muitas coisas erradas no nosso país. Foi um ano de muita briga política, muita matança e tudo mais, mas esperamos aí que o ano 2019 seja um ano repleto de felicidade para todo mundo. Foi um ano difícil para todo mundo, desemprego, a questão da política, mas espero que em 2019 seja um ano maravilhoso para todos. 2018 foi um ano de superação para mim. Vim de São Paulo, consegui um emprego e estou muito feliz. Paz para todos. Foi um ano de vitória, porque eu descobri que eu tinha um câncer na cabeça e fui operado. E graças a Deus hoje eu estou bem aí, estou ótimo, tranquilo. E para nós do SBT Interior, 2018 foi um ano de notícias que impactaram toda a região. E faltam 3 dias para a chegada de 2019, mas antes da virada é hora de relembrar o que passou. Mais uma vez, o Oeste Paulista virou notícia de repercussão nacional por conta de penitenciárias de segurança máxima. A P2 de Presidente Venceslau foi mais do que apenas uma unidade prisional. Ela serviu de palco para planos de fuga cinematográficos e ameaças de morte endereçadas a autoridades. O inquérito da Operação Echelon, concluído pelo Ministério Público, trouxe detalhes de como a cúpula do PCC age dentro e fora dos presídios. As investigações começaram a partir de bilhetes encontrados em tubulações de esgoto da P2. Nos registros, informações variadas sobre a estrutura da facção criminosa. 75 detentos foram apontados no esquema de hierarquia da facção que controla o tráfico de drogas, armas e atentados violentos. Os criminosos queriam mais. Eles tinham um plano cinematográfico de fuga, mas que foi frustrado pela polícia. Os detalhes estavam numa carta escrita por Marcelo da Silva, o Bin Laden, que é um dos homens de confiança de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. A ideia era usar um caminhão reforçado com placas de aço para derrubar uma muralha da penitenciária e depois arrebentar as grades da cela para resgatar os presos. Cerca de 3 meses depois, um novo plano de fuga foi descoberto, dessa vez ainda mais elaborado, André. Pois é, Casagrande, a facção criminosa pretendia invadir o presídio com aeronaves. Criminosos do Paraguai, Peru e Bolívia também participariam da ação. 150 policiais foram enviados às pressas para a região, depois que interceptações telefônicas revelaram mais um plano para resgatar Marcola. Viaturas da Rota e da Tropa de Choque circulam por toda a cidade. Uma das primeiras medidas a serem tomadas foi o fechamento aqui do aeroporto municipal. A determinação partiu do juiz corregedor da P2, alegando que a pista poderia ser utilizada como rota de fuga nesse plano de resgate. E o local onde a gente está fica bem próximo da unidade prisional. O local ficou interditado por cerca de um mês. Só que o sinal de alerta foi aceso de novo depois que drones foram vistos sobrevoando a região dos presídios. Por conta disso, a polícia manteve o reforço das tropas na cidade. A possibilidade de transferência de vários detentos para unidades federais deixou o clima ainda mais tenso. O GAECO descobriu uma lista com 5 nomes de autoridades que estariam na mira do PCC, entre eles o secretário da Administração Penitenciária e o ex-secretário da Segurança Pública, além de um deputado estadual, um promotor e o coordenador de presídios do oeste do estado. As cartas com a lista de alvos estavam codificadas. 2 mulheres que foram visitar presos na P2 tinham a missão de levar os recados de dentro para fora da cadeia. Em 2018, as investigações de um roubo cometido um ano antes mostraram que o crime organizado ainda desafia a polícia. Criminosos que arquitetaram e executaram o mega assalto a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba continuam soltos. 18 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, mas 5 líderes da organização criminosa continuam foragidos. Entre eles, Edson Vieira da Silva, que é apontado como um dos principais líderes da quadrilha, e Kleber Andrade de Oliveira, que é considerado o maior assaltante de cargas do Brasil. O
bairro que foi palco para o crime nunca mais foi o mesmo. Além do trauma emocional, muitos moradores da região ainda enfrentam o impacto financeiro. Várias casas tiveram a estrutura abalada por conta das explosões. Tem gente que ainda busca forças para recomeçar. Lembro da tristeza que eu passei, quase que eu que morro lá, se nós ficasse no quarto, que a parede da protesta caiu lá em cima, caiu em cima do quarto, quebrou tudo. No quarto não peguei nada, calma, guarda-roupa, computador que era para dar para minha neta, quebrou tudo, rapaz. É um recomeço. Ali agora é um recomeço, né? É que a gente vai levando a vida, deu sorte de estar com a vida. A insegurança e o medo na região atingiram quem sequer tem um teto para se proteger. Em Rio Preto, vários casos de assassinatos a pessoas em situação de rua foram registrados. 4 deles em menos de 15 dias. A falta de dinheiro e de um lar é uma realidade para centenas de pessoas de Rio Preto. Homens e mulheres frágeis e de alvo fácil. Muitos dominados pelo vício em álcool e drogas. Segundo a Secretaria de Assistência Social, são quase 800 pessoas que vivem nessa condição. Triste realidade. As 4 mortes registradas em menos de 2 semanas não tiveram, segundo a polícia, relação nenhuma. Foram motivadas por brigas de rua e rixas antigas. Pelo menos 4 pessoas foram presas. Relação até agora nenhuma, apesar de que o segundo e o terceiro crime são uma distância muito próxima à residência dos autores e da terceira vítima. E o celular de um dos autores do segundo crime ter sido encontrado na terceira residência. Agora, a relação entre os crimes até agora a gente não teve nenhuma. As câmeras de segurança que monitoram casas e estabelecimentos, mais uma vez ajudaram a polícia a avançar em investigações de vários casos. Na zona leste de Rio Preto, um carro desgovernado atropelou pessoas que estavam saindo de um supermercado. O carro foi flagrado em alta velocidade. Ele passa pela lombofaixa e atinge em cheio as motos que estavam estacionadas no local. Em outro ângulo, é possível ver o momento em que um pedreiro é atropelado. Assustadas, as pessoas ficam em pânico e tentam afastar o carro para tirar a pilha de motos que prensou o homem contra a árvore. Das 4 pessoas atingidas pelo carro, 2 morreram. Por ser 2 mãos, né, tinha que pelo menos chegar na lombada, ter cuidado, né? A lombada é elevada, mas muitas pessoas não respeitam. Principalmente o horário das 6, das 5, é meio movimentada mesmo. Mas nem sempre um atropelamento é um acidente. Em Buritama, uma discussão se transformou em violência e, por pouco, não terminou em morte. As câmeras de segurança de uma lanchonete registraram um caso que entrou para a história da cidade. Isaac Alexandre Gaspar Pinto, de 44 anos, estava na lanchonete quando se envolveu em uma briga com a mulher dele. Os donos do estabelecimento decidiram fechar o local. Revoltado com a situação, Isaac pegou a caminhonete e jogou contra o vidro. Não satisfeito, em seguida, o homem joga o carro contra a comerciante. Ela foi prensada contra a parede. Eu não acho justo eu estar numa cama de hospital usando fralda e com esse monte de ferro no quadril, com essas pernas todas enxertadas aqui, e ele numa boa. Eliane Negrelli foi internada várias vezes e passou por cirurgias e ainda não está totalmente recuperada. Nesse tempo, quase 15 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, só que o responsável pelo atropelamento continua foragido. Em Guararapes, uma triste e cruel história em família. Uma jovem resolveu denunciar o próprio pai à polícia. Casagrande, aqui ela foi vítima de estupros recorrentes dentro de casa. Os ataques se arrastaram por 7 longos anos. O medo e a vergonha fizeram com que a jovem de 26 anos preferisse esconder o rosto. Afinal, quem deveria cuidar era justamente quem fazia o contrário. Ele começou a querer e eu falava não. Que eu não queria, até um dia que não deu pra mim, que eu resisti até o máximo, onde ele acabou que conseguiu. Os estupros aconteciam quase sempre no quarto da jovem.
Momentos de angústia e medo que começaram logo após a morte da mãe dela em 2011. A coragem para denunciar o caso e entregar uma gravação à polícia só veio 7 anos depois, após a ajuda de uma amiga. Quero que a justiça faz o que tem que fazer, porque nessa vida não dá para ficar. Do jeito que tá, não dá para ficar. Eu vou trabalhar preocupada, você entendeu? Chego na minha casa preocupada, me preocupo com meu filho também, que eu tenho um menino. Tenho medo dele faça alguma coisa com meu filho. Esse tipo de crime é o que tem o maior registro de subnotificações no país. Isso significa que o número de casos registrados é menor do que o real. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, os casos de estupro giram em torno de 600 mil por ano, mas apenas 10% são notificados. O Brasil parou com a greve dos caminhoneiros em 2018. Os profissionais reivindicavam a redução dos impostos e do preço do óleo diesel. E em poucos dias os reflexos apareceram aqui na região. Faltou comida nos supermercados e os postos de combustíveis precisaram parar de atender por falta de produtos. Foi preciso ter paciência, muita paciência. Com caminhoneiros parados em beiras de estradas ou em pontos de concentração, o transporte de produtos parou. A reposição de combustível foi interrompida. Foi um corre-corre para os postos. Muita gente enfrentava filas quilométricas para conseguir abastecer, mesmo que para isso pagasse bem mais caro pelo litro do combustível. A gente precisa para trabalhar, né? E fica difícil sem gasolina, né? É mais aliviado agora, menos preocupação. Sem combustível, ruas ficaram vazias. O transporte público teve a frota reduzida nas principais cidades da região. Quem foi ao supermercado se deparou com prateleiras praticamente vazias. Por outro lado, as fábricas precisaram dispensar funcionários, já que com a falta de insumos, a produção parou. Nós optamos em parar a produção de macarrão, de biscoito, e deixar o nosso pessoal afastado em casa, aguardando a situação. Foi um grande efeito dominó. A economia ficou paralisada. Até o turismo da região foi afetado. Para a gente foi uma queda de aproximadamente 80% na nossa ocupação. Isso em relação à semana passada, aos dias normais? Aos dias normais, né? Mas assim, em relação à semana passada é visível a diferença de ocupação. A greve e a predominância do transporte rodoviário serviram para retomar uma velha discussão, o investimento em outros modais. São 11 mil empresas de transporte rodoviário com 2 milhões de caminhões de carga que rodam estrada afora pelos estados brasileiros. Mais de 60% dos produtos que circulam dependem exclusivamente do transporte rodoviário. A greve nos fez relembrar a utilização dos trens. São quase 30 mil quilômetros de malha ferroviária espalhada por todo o Brasil. Aqui em São José do Rio Preto, por esses trilhos, já passaram muitos produtos. Mas hoje, a cidade recebe somente combustíveis e grãos. O último grande investimento na malha ferroviária de Rio Preto, por exemplo, foi nos anos 1950. De lá para cá, o modal caiu no esquecimento. Infelizmente, já nas décadas de 1950, o governo federal vai dar preferência ao transporte rodoviário. E com isso, o transporte ferroviário ficou em segundo plano, a ponto de chegar na situação atual, onde as estradas de ferros estão praticamente todas sucateadas. Nós temos aí tudo quanto é problema de transporte e, na verdade, o Brasil hoje é refém do transporte rodoviário. A greve só foi encerrada depois de um acordo entre o governo e a categoria. Foi queda de braço intensa, a última sobre o tema na gestão de Michel Temer. É porque, André, 2018 foi um ano eleitoral.
Ano que elegeu presidente um ex-militar que sempre representou o Rio de Janeiro, mas que nasceu em uma pequena cidade aqui do Noroeste Paulista. Os cerca de 4.800 habitantes de Glicério tiveram motivos de sobra para comentar a eleição de Jair Bolsonaro. Apesar de ter sido registrado em Campinas, foi aqui na região que o ex-militar nasceu em 21 de março de 1955. As construções antigas e as ruas largas são as mesmas da época em que o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou em Glicério. Terceiro de 6 irmãos, ele morava numa casa deste terreno. A casa já não existe mais. Bolsonaro foi eleito com votação expressiva nas principais cidades do Oeste e do Noroeste Paulista. De maneira geral, é como se 8 em cada 10 eleitores da região tivessem escolhido deputado federal para governar o país. No estado, o ex-prefeito da capital, João Dória, foi eleito governador. Dória foi escolhido por 6 em cada 10 eleitores aqui da região. O voto ele tem 3 vertentes, né? Existe o voto ele se dá por procrastinação, onde o eleitor ele decide quanto mais tardia a decisão do eleitor, para ele melhor. Então ele acaba procrastinando muito o voto. Existe o voto da indiferença, onde o eleitor vota em qualquer um ou não vai votar, ou seja, para ele aquilo não vale nada, e o voto da efemeridade, onde o eleitor decide baseado naquele processo de discussão, naquele ciclo curto de prazo. E esse ano ficou claro, o voto se deu pela discussão da efemeridade, ou seja, era o voto para a direita ou para a esquerda. E dessa forma, a direita acabou tendo a maioria dos eleitores. E o SBT Interior colaborou com a democracia ao longo de todo o período eleitoral. A emissora e o portal de notícias sbtinterior.com fizeram uma cobertura especial. Nós abrimos espaço para todos os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Um projeto grandioso que incluiu ainda um programa especial, além de dezenas de reportagens e entrevistas sobre o voto consciente. Mas antes mesmo dos eleitos assumirem as vagas, uma polêmica já desafiou os representantes do poder público. A declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro desagradou o governo cubano, que orientou que os médicos da ilha que trabalhavam no Brasil deixassem nosso país. O impasse estava na forma como os médicos cubanos eram remunerados. Dos mais de 11 mil reais pagos pelo governo brasileiro, pouco mais de 30% chegavam aos profissionais. O restante ficava em Cuba. Bolsonaro disse que se tratava de escravidão. Independentemente da briga política, a saída dos médicos pegou muita gente de surpresa. Eu estou preocupada porque ela é uma ótima médica que abraçou a comunidade, trata todo mundo bem. E para mim, e acho que para várias pessoas vai fazer muita falta. Araçatuba foi a cidade que mais perdeu profissionais do programa Mais Médicos, foram 23. Em toda a região, 53 cubanos deixaram de atender em postos de saúde. A reposição das vagas, agora ocupadas por médicos brasileiros recém-formados, foi mais lenta do que o governo imaginou. Tem vezes que a gente chega, fica até 2 horas esperando, né? Já é bem prolongado, né? Então, eu acho que deveria de atender mais um pouquinho, né? Que nem ela é idosa, né? O povo tá tudo esperando, né? Como que nós pode fazer? Tem que dar uma providência, alguma coisa, ou vejo que tem médica aqui, porque tinha médica, né? Os médicos foram embora, né? Demora muito, né? Todo lugar você tem que esperar. Em 2018, a região passou a enfrentar um novo inimigo, um animal peçonhento que assustou e também matou. E como, hein, Casagrande? A quantidade de acidentes com escorpiões disparou. Com tantos animais soltos por aí, foi preciso se policiar para não ser a próxima vítima dele. O sufoco começou bem cedo. Logo na primeira quinzena de janeiro, o Votuporanga já começou a perceber que os escorpiões estavam em maior quantidade.
Em apenas 18 dias, 9 pessoas foram picadas na cidade. Por isso, as ações preventivas e de orientação foram intensificadas no município. Uma tentativa de controlar a situação. O medo fez com que a venda de telas disparasse em até 60% no Noroeste Paulista. Tentativas e mais tentativas, que em algumas cidades foram em vão. Em Araçatuba, o número de casos envolvendo os animais peçonhentos disparou 300% em 5 anos. A prefeitura ela faz um trabalho constante, diariamente com a equipe, que atende aos chamados de reclamação e aos acidentes. Então esse trabalho não para, a equipe vai até o local e vai olhar as condições da casa e passar as orientações cabíveis ao morador. O descontrole foi tão grande que uma tragédia aconteceu. Um menino de apenas 9 anos foi picado na orelha. Ele chegou a ficar internado, mas o efeito do veneno foi devastador. Pablo Henrique teve 9 paradas cardíacas e não resistiu. Se não bastasse o veneno do escorpião, um vírus preocupou a região, da Zika. Mas uma nova descoberta de pesquisadores aqui do Noroeste Paulista reacendeu a necessidade de uma vacina contra a doença. O estudo foi realizado pela FAMERP de Rio Preto em parceria com 8 universidades do país e uma no Texas, nos Estados Unidos, e descobriu que macacos que foram encontrados mortos na cidade estavam contaminados com o Zika vírus. A pesquisa teve início em 2017, quando o país passou por uma epidemia de febre amarela. E o que chamou a atenção dos pesquisadores foi a quantidade de macacos encontrados mortos em Rio Preto por violência de humanos ou outros animais. A pesquisa foi além e concluiu que a vacina contra o vírus pode ser a saída para combater e controlar a propagação da doença. Alguns laboratórios, a indústria farmacêutica estava achando que a vacina talvez não fosse tão necessária, agora reforça a necessidade, caso comprovado o ciclo, que nós tenhamos uma vacina eficaz, porque esse vírus vai estar rondando as cidades brasileiras. E Rio Preto se destacou por um outro motivo também, a educação. Um educador pra lá de especial levou o nome da região para o mundo. Ele atende pelo nome de Diogo Faria Lima, mas também é conhecido como Professor Nota 10. Afinal, ele foi um dos 10 finalistas de uma premiação internacional considerada o Nobel da Educação. Eu espero que com esse reconhecimento, esse projeto ele possa criar asas e ser implantado em outras escolas que vivenciam esses problemas como eu vivenciei aqui quando eu cheguei. Só que o maior prêmio que eu tenho, o mais gratificante sem dúvidas, é esse reconhecimento da comunidade, da população. É mais ser um diretor de escola, é um ato de amor e doação. Mas conseguir representar o país não foi nada fácil. Caminhar pelos corredores da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no bairro Santo Antônio, nem sempre foi tão tranquilo. O local era marcado pela violência e pelo tráfico de drogas. Diego sabia que poderia fazer a diferença na vida de cada um da comunidade. Ele implantou projetos que aproximaram os estudantes das decisões. Promoveu eventos para comprar equipamentos para a escola. Já neste outro cantinho, antes dominado pelo tráfico e uso de drogas, os pais dos estudantes fizeram um mutirão, taparam os buracos onde era escondido entorpecente e revitalizaram a Praça da Leitura, um exemplo de professor, de cidadão e de brasileiro. Essas e outras notícias começaram a chegar de um jeito diferente, aí do outro lado da televisão. Casagrande, é que o sinal analógico de TV ficou para a história e deu lugar para mais qualidade de imagem e de som. Em 2018, nosso estado ficou 100% digital. A TV de tubo, que acompanha muita gente, ganhou sobrevida e mais qualidade com esse aparelhinho aí, o conversor digital. Ele se tornou indispensável para quem assiste televisão aberta. O grande benefício que eu vejo é a qualidade de imagem. Você tem, desde a sua geração até o telespectador, com a mesma qualidade, uma qualidade excepcional em relação à
a definição de imagem, a enquadramento, né? Então isso é o grande diferencial realmente. A tecnologia caminha a passos largos. Praticamente todos os dias um aparelho novo é lançado. E a TV não é diferente, até porque ela faz parte do dia a dia do brasileiro. E por um bom tempo o sistema de transmissão foi o analógico, que era o mais simples. O grande problema é que raramente ele funcionava com uma boa qualidade. É verdade, até porque você tá toda chiada aí, né? E não adianta dar tapa não, porque não melhora. Sinal analógico é assim mesmo. Mas se bem vai, que durou bastante tempo. Todo mundo usava sinal analógico. Ei, não desliga, peraí. E não teve jeito mesmo, o sinal foi desligado por completo. Primeiro nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto, depois em cidades próximas a Araçatuba. Muito mais do que uma mudança de tecnologia, o sinal digital representou mais qualidade de som e imagem onde quer que se esteja. E não foi só a televisão que mudou, viu? A forma de consumir conteúdo também está mais moderna. E o SBT Interior, claro, acompanha esse desenvolvimento e mais uma vez saiu na frente quando o assunto é conteúdo on demand. Oferecer um catálogo de produções independentes, misturado com programação ao vivo e conteúdos exclusivos para a internet. Essa é a proposta do Tuplay, plataforma com streaming de vídeos sob demanda, desenvolvida pelo SBT Interior. Tá tudo improviso. Eu falei que hoje tá no improviso, senhoras e senhores. Vou fazer o pedido, então? Não, eles não têm que ir pra lá, onde tá? Não, vamos por ordem de cor. Você vai pela paleta? Você vai pela paleta? Vou pela paleta. Vai, Mira, você não teve um monte de recebidinho hoje? Eu quero saber qual que foi o pior. Qual foi o pior presente que você já recebeu e de quem? O e de quem é que ferrou tudo. Aê! Aqui, qual foi? Qual foi, Rodrigo? Eu não sei, porque todo presente ruim que eu recebo eu repasso. Só os ruins? Só os ruins, o bom eu fico pra mim. Gente, você pode reparar, o presente que você der pro Rodrigo, depois você vai ver na mão de outra pessoa, você vai ver outra pessoa usando. Se eu não gostar. Você ganhou um presente do Rodrigo? Posta no Facebook. Quando ele gosta, ele também dá pra outros, que eu já sei. Se ele duvidar, eu ainda falo uns 3 ainda. Até o fim do dia, eu sei até pra quem ele deu e de quem ele ganhou. Palmas pra convidada de hoje! Palmas, Viviane Santos, de Jales para o Mundo. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, lindo. E você? Obrigado pelo bem-vindo. Que maldade você falar assim da Renata. A gente tava por trás das câmeras, você fala também. Mentira, gente. É minha irmã. Eu vou tentar te representar aqui, tá, minha linda? A gente ama você, Renata. A gente te ama, mas você não tá aqui. Ela foi mesária nas eleições. Ela foi mesária só pra pegar esses dias. Ela é esperta. O Tuplay nasceu após a evolução da programação do Tela 2, projeto com programação ao vivo. Muita coisa mudou. Um estúdio multicenários foi construído exclusivamente para a plataforma. E foi no Tuplay que a região conseguiu acompanhar ao vivo diversos eventos regionais. Foi a melhor corrida de kart de todos os tempos e bem pertinho da gente, no Kartódromo Internacional de Birigui. Na pista, 125 profissionais considerados transformadores pelas empresas participantes. Foram 5 baterias com direito a momentos de muita emoção. Mas essa turma não estava sozinha. Cada equipe contou com uma ajuda valiosa. Ricardinho Grácia, Gabriel Crepaldi e Felipe Nars, que começou sua carreira no kart e hoje é um dos melhores pilotos do Brasil. A experiência que vale é a adrenalina, é você saber que você tá aqui realmente para desfrutar o que é a base do automobilismo, né? Então toda essa experiência eu acho que é bem marcante, né? Para mim, se eu volto ao tempo, eu lembro exatamente minhas primeiras voltas no carro. E teve mais gente famosa. O apresentador do SBT, Otávio Mesquita, que é um apaixonado por automobilismo,
comandou uma das equipes e mostrou que manda bem na pista. Tô lá, pagou, bum, saí. Aí eu percebi que eu comecei a passar todo mundo. Falei, cacetada! E os caras me fechando. E passando, passa um, passa dois. Toda a grande festa do esporte foi transmitida para a região e para o mundo pelo 2Play. Nosso timaço interagiu com os internautas e recebeu convidados especiais. Já paguei alguns micos, mas essa específica é do kart. E aí, quando deu a largada, assim, um olhou para o outro, aquele instinto bom que, né, nasce com a gente. E aí, o carrinho, as duas, uma tentou fechar a outra, enfim, acabou a brincadeira e um olhando para o outro, e ninguém foi para lugar nenhum. Além do esporte, teve muita música na tela do 2Play. Em terra onde o sertanejo é rei, a música alternativa ditou o ritmo e demarcou seu espaço. O QFestival trouxe diversidade e foi transmitido com lives durante um sábado inteirinho pelo 2Play. O mais legal dos festivais é esse clima de alegria, de confraternização. E aqui no QFestival não foi diferente. E não mesmo, viu? Teve muita música boa. Demônios da Garoa, Gabriel o Pensador, Planta e Raiz e Biquíni Cavadão. Ao longo da nossa carreira, a gente foi fazendo um show que a gente pensava, bom, essa aqui vai ficar, essa aqui vai ficar. Hoje a gente tem um problema que a gente fala, meu Deus, a gente tem que tirar músicas queridas do show. E agora mesmo falaram pra gente, olha, o show hoje tem que ser um pouquinho menor, porque é um festival, tem que ter tempo para todo mundo. A gente, putz, vamos ter que tirar essa, vamos tirar aquela. Então tem essa coisa de que já dói hoje em dia no nosso coração ter que, às vezes, riscar algumas músicas da programação. E uma galera que manda bem na região também teve espaço. Foram mais de 16 horas de música, diversão e positividade. Positividade é o que a gente te deseja para o ano que está chegando. Exatamente, respire fundo, agradeça o ano que passou e esteja de braços abertos para 2019. Um feliz ano novo para você! E a gente reforça o convite para que você continue sempre em sintonia com a gente. Valeu demais! Feliz ano novo!